Uma quarta-feira abençoada para todos. No momento, tô pegadinha na pintura, né, para ver se adianto, porque o processo é longo, é longo e é muito trabalho, né? Só de uma pintura só, estou com 2 trilhos de mesa, né? Ainda tem a toalhinha, que é com o mesmo tema também, né? Que faz parte de um joguinho de 3 peças, de um kit de 3 peças, né? E aí, tô aqui na pintura das rosas. Desde cedo, como eu disse, pintura é processo e é tempo, exige tempo, né? Então, tô por aqui pintando. Queria já pegar e ir fazendo o biquinho de crochê, né? Ao redor da peça. Porém, eu não sei, mas eu acredito que eu faça isso, né? Enquanto eu estou pintando a passadeira, né? Ou trilho de mesa, ou caminho de mesa. Enquanto eu estou pintando uma das peças, talvez em tempo, né? Intercalado, eu vá fazendo o biquinho da outra. Porque quando eu terminar de pintar uma, que for para outra, o bico já vai estar pronto, né? Aí é o tempo de eu voltar e fazer o bico na outra também. E assim é o que eu vou fazer. Então, eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando esse trabalho. Agora, é complicado, ó, ele trabalhar com 2 tipos de artesanato ao mesmo tempo, ou mais de 2, é complicado. Porque enquanto você tá trabalhando com um, o seu pensamento tá no outro. E assim está a minha situação. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. E assim está ficando a pintura em tecido. É porque, gente, o ângulo aqui é um pouquinho complicado, sabe? Mas deixa eu ver se eu consigo melhorar a situação para vocês, tá? Licencinha. Olha só. Aqui. Está ficando assim. No momento eu estou fazendo o preenchimento das rosas, né? Já pintei as folhas, dei o acabamento e agora tô fazendo o preenchimento das rosas. E eu vou lhe dizer uma coisa, para trabalhar com pintura em tecido, às vezes a gente pensa que gasta pouco, gasta não, viu? Gasta muito tempo, gasta muita tinta. Só para esse trabalho aqui de pintura em tecido, eu estou usando essas cores aqui, mais essas aqui, e ainda vou usar um branco. E aqui, deixa eu ver quantas são. 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cores de tintas. É muito ou não é? Mas enfim, mas é como eu disse, no final o resultado compensa, viu? No momento eu estou só preenchendo, né? Dando formato à rosa. Depois de preenchida que eu vou vir dando acabamento, né? Com luz e sombra, né? Pra dar volume e profundidade. E isso é demorado, sabe? Mas a gente vai fazendo, né? Vai fazendo. Vai trabalhando. Às vezes aparece imprevisto, não dá para pegar direto, porque se desse, adiantava bastante. Mas a gente vai trabalhando, né? Vai fazendo o trabalho. E para as rosas aqui, para preenchê-las, eu tô usando simplesmente essas 4 cores aqui. Que é rosa escuro, quer ver? Rosa escuro, vinho, púrpura e rosa bebê. O rosa escuro, o vinho, eu uso para fazer o miolinho, né? A parte de dentro, para dar aquela profundidade no miolo, que é o mais escuro. Depois venho intercalando com o púrpura e depois passando o rosa, para dar aquele tom mais claro. E por fim, para o acabamento, eu vou vir com o rosa bebê, para dar a luz, né? E depois que a pintura estiver seca, eu venho reforçando, dando um acabamento.
E assim vai ficando o meu trabalho. Olha, assim, trabalhar com pintura é muito demorado. Se fosse no crochê, mesmo a gente parando, a gente adianta bastante, mas com a pintura em tecido não, viu? Corre o risco de borrar, e aí já viu, nem sempre dá pra você salvar a peça. Muitas vezes ela fica perdida, né? Ou você faz pra você, ou você dá um outro destino a ela, né? E é complicado, é complicado. Mas as coisas funcionam desse jeito, né? Então, não podemos. Acontece, mas não devemos nos desesperar, né? É, eu lembro que teve um tempo aí que eu fiz uma pintura em tecido, um pano de copa. Era rosas também, e era rosas amarelas. E aí, quando eu tava preenchendo a folha, eu fui pegar a tampinha de tinta, do nada, a tinta caiu. Aí caiu, bateu na mesa, saltou, sei lá como foi que aconteceu, foi tudo tão rápido. E aí manchou a toalha da mesa, manchou o pano. Corri depressa para ver se conseguia lavar a parte que foi manchada. Consegui lavar, mas mesmo assim ainda ficou manchado, não saiu por completo. Falei para a irmã da cliente, né, que na época morava na rua, a irmã dela mora em outra cidade, só que tinha encomendado, né. Aí expliquei a situação para ela, ela entendeu, mandou fazer com calma. Só que aí eu dei o pano perdido, mas tudo porque eu fiquei desesperada, né, achei que tinha acabado com o trabalho. Tava apressada, né, não vi a hora de terminar logo. E aí, depois de um tempo, eu ia aproveitar o pano e ia terminar e usar em casa. Só que minha mãe viu, gostou e disse que queria. Eu disse, mesmo manchada, ela disse sim. Aí eu já fiz um valor um pouquinho mais abaixo, né? Aí eu digo, eu vou ver o que é que eu faço. E no lugar, o pano, no tema de rosas, tinha uma borboleta. Só era uma. Só que aí na parte, depois de como é que eu vou salvar esse pano? E olhando pra aqui, olhando pra ali, com calma, né? Eu digo, eu vou acrescentar outra rosa. Ou outra rosa não, outra borboleta. E não é que com essa história de acrescentar outra borboleta, eu salvei o pano e nem parecia que tinha sido manchado. Eu digo, mas repara mesmo como é as coisas. A gente no desespero, às vezes dá a causa por perdida, mas quando as coisas vão se acalmando, que a gente vai parando para analisar, né? Muita gente vê que não. Só procurar uma saída e às vezes a saída tá diante dos nossos olhos e a gente não percebe, né? Mas enfim, é porque a gente vive num tempo que o nosso tempo que a gente tá vivendo é tá tudo muito tenso, muito complicado. Nós seres humanos somos complicados, queremos tudo para ontem, né? Às vezes não paramos para analisar as coisas. E aí as coisas acabam desandando, né? Aí bate o estresse, bate o desespero. E às vezes a gente dá a causa por perdido. E às vezes nem é, né? Mas enfim, graças a Deus, consegui salvar o pano. Vendi e não perdi por completo, né? Só que eu digo que não perdi por completo, mas de certa forma, assim, não perdi porque ganhei. Ganhei em questão de dinheiro, né? Mas perdi em questão de trazer uma peça que iria deixar o meu ambiente, né? O ambiente da minha casa, da minha cozinha mais bonito, né? Porque a gente nem sempre, a gente que trabalha com artesanato, nem sempre a gente consegue. Aqui tá muito fugindo um pouco do assunto, aqui tá muito abafado, gente. Nem sempre a gente consegue deixar a nossa casa, né, arrumadinha, bonita, como a casa das clientes, né, que encomenda as coisas pra gente. Eu não sei se
Tem pessoas que conseguem, eu mesmo não, no momento eu não consigo. Hoje eu tava falando com o meu marido, né? Eu tava falando pra ele, eu vendo aqui como tava ficando a minha pintura, né? Das rosas, então eu disse a ele. Eu disse, às vezes me bate uma tristeza, porque tô fazendo os trabalhos artesanais, de seja do que for, pintura, crochê para as pessoas, é encomenda, graças a Deus, mas em parte eu fico um pouco triste, porque eu não tô conseguindo, não consigo fazer para mim, tá? São poucas coisas que se conta nos dedos, as coisas que eu tenho dentro de casa, assim, que foi feita por mim, né? Que foi feita por mim. E aí, às vezes, eu fico um pouco entristecida. Aí ele disse, mas é assim mesmo. A gente que precisa, a gente não vai poder dizer não, né? Abrir mão de uma encomenda que sabemos que vai entrar o dinheiro que precisa para resolver nossas pendências financeiras, né? Nossos gastos e tudo, para enfeitar, fazer uma peça que vai enfeitar a nossa casa, né? A gente prefere deixar a nossa casa para segundo plano, né? Segundo, terceiro, vai se saber. E aí, gente, eu disse mas eu sempre me programo para em pensamento, tá? Me programo para fazer peças para mim, mas assim, não consigo. Queria não, quero. Ou vou dizer, vou, quem sabe eu profetizo, né? Que tudo dá certo. Quem sabe, com a bênção de Jesus, né? Com a graça de Deus. Mas enfim, eu tava pensando aqui, eu digo, não vou gravar não, vídeo não, porque a pintura em tecido, ela vai ser muito demorada, vai demorar, nem todo mundo tem paciência para assistir, mas aí depois eu digo, não, eu vou, porque querendo não é o meu trabalho, e no momento, o que eu tô fazendo é isso, é a pintura em tecido, então eu digo, então eu vou gravar um videozinho mostrando como está ficando a pintura de rosas, né? E aqui está, gente. Está ficando desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, tá? Daqui para o início de janeiro, não acredito que não dê tempo, né? Mas depois eu vou intercalando, vou organizando o meu tempo e vou ver se nas horinhas vagas eu consigo ir adiantando umas peças de... umas peças para mim, seja de crochê, seja de pintura em tecido, para ver se eu como é que eu vou dizer, Jesus? Para ver se eu consigo dar uma visão nova, né, ao ambiente aqui de casa, com as minhas peças também, né? A gente sabe, né? Sei que nem todo mundo compartilha do mesmo pensamento. E que às vezes coisas simples, humildes, mas organizadinha, com uma peça bonita, bem trabalhada, né? Que a gente use para cobrir, né? Para forrar alguma coisa, algum móvelzinho, já transforma o ambiente, né? Já fica uma coisa agradável de se ver. Então, eu acho que eu vou fazer isso sim. E aí, conforme eu for fazendo, vou fazendo os videozinhos aqui mostrando pra vocês, tá? Então é isso, gente. Esse é o meu trabalho, que eu estou aqui pegadinha, mas já vou parar, né? Já vou parar para ajeitar o almoço, já era para eu ter parado. Vou parar para ajeitar o almoço, adiantar algumas coisas dos afazeres da casa e à tarde volto com a pintura de novo. Então, muito obrigada pela atenção, tá? Até onde esse vídeo chegar. E tenham opa, falei errado. Tenham uma quarta-feira muito abençoada, tá? Fiquem com Deus.